Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Existem muitas pessoas orgulhosas, vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E pessoas assim não aceitam conselhos e acaba trazendo sofrimento para elas e para os seus familiares, a todos que estão ao seu redor. Vamos ao tema de hoje. O orgulhoso acaba pastando. Nosso texto base está em Daniel, capítulo 4, verso 2 e verso 3, que diz: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Glória a Deus. Quem fez esta declaração foi o rei Nabucodonosor. Mas a gente vê que quando Nabucodonosor fez esta declaração, ele havia aprendido quem é o nosso Deus. O reino de Nabucodonosor é citado nos livros de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nabucodonosor significa Nebo proteja as fronteiras ou Nebo proteja a minha coroa. Nebo era um deus babilônico e Nabucodonosor era um grande estrategista, um excelente arquiteto. O palácio que ele mandou fazer era majestoso. Ele foi autor dos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia, ela era uma cidade idólatra e Nabucodonosor com seu exército invadiu Judá 3 vezes. Na primeira vez, ele levou entre os outros cativos Daniel e os amigos dele. Vamos conferir em Daniel capítulo 1, verso 1 e verso 6, que diz: No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E lá na Babilônia o nome desses jovens foi trocado. O profeta Jeremias profetizou que o cativeiro lá da Babilônia demoraria 70 anos. Jeremias 29, 8 e 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E Daniel, junto com os amigos dele, ficaram em Babilônia, mas lá Daniel serviu ao rei. Daniel ficou no palácio e o rei, ele teve alguns sonhos e Daniel os revelou. Vamos ver o primeiro sonho que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor. Sabe que sonho que era? Era sobre uma estátua imensa e esplendorosa. E quando Daniel revela esse sonho, Nabucodonosor reconhece que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, que Deus é majestoso. Daniel 2:47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei tinha tido um sonho e ele não lembrava mais que sonho que era e ainda queria que os sábios, os astrólogos, os magos, ele queria que eles revelassem, mas não tinha como revelar. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que é acima de todos os deuses, ele mostrou a Daniel após Daniel ter pedido juntamente com seus amigos. E a gente vê que após Daniel revelar o sonho, após o rei Nabucodonosor reconhecer que Deus é soberano, ele faz uma grande estátua. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de ouro e ele queria que
todos adorassem a essa estátua. Mas você lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não adoraram a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor ficou irado. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Era punição para os amigos de Daniel. Mas Deus foi um Deus presente na aflição daqueles jovens. Daniel 3:28 nos mostra que Nabucodonosor olhou para a fornalha e ele viu não somente Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele viu alguém a mais lá na fornalha. Vamos conferir Daniel 3:28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha que 3 jovens que temiam a Deus, que adoravam a Deus, que serviam a Deus, mas serviam a Deus com coração sincero, serviam a Deus com amor, com dedicação. Eles honravam a Deus e Deus honrou a eles. E o rei Nabucodonosor, ele teve outro sonho. Nesse outro sonho ele ficou muito intrigado, ele queria saber o seu significado. Novamente, ele manda chamar os magos, os astrólogos, os adivinhos, mas eles não souberam interpretar. E Nabucodonosor novamente teve que mandar chamar a Daniel. E olha o que aconteceu. Daniel 4:9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Disse-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Olha, Nabucodonosor está reconhecendo que Daniel, ele tinha o Espírito do Deus Altíssimo, e a gente vê que Daniel revela. Mas vamos ver Nabucodonosor contando o sonho a Daniel. Daniel 4:10-12 diz assim: eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Até aí, um sonho até que bonito. Olha que árvore majestosa, que árvore forte, que árvore potente. Mas o sonho não ficou só aí. Vamos ver um pouco mais. Nabucodonosor contando o sonho a Daniel. Daniel 4:13-16. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Olha a sentença, olha o que Deus estava mostrando para o rei Nabucodonosor. Daniel 4:17 diz assim: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos. É Nabucodonosor ainda falando para Daniel, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. É mostrando a majestade do Deus Todo-Poderoso, é mostrando a soberania do Deus Todo-Poderoso. Mas quando Daniel, ele ouve este sonho, ele ouve o relato do rei Nabucodonosor, a Bíblia fala que ele ficou pasmado, ele ficou atônito, e ele disse ao rei que essa sentença era uma sentença que deveria ser dada aos inimigos do rei.
E Daniel começou a interpretar o sonho. Aquela árvore formosa, majestosa, frondosa, era o próprio rei Nabucodonosor. Daniel 4:22 diz assim: És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Até aí também, que interpretação bonita, né? Mas e aquele vigia? E aquele santo que estava dando um decreto, sabe quem era? Era o próprio Deus Altíssimo, e ele estava dando um decreto ao rei Nabucodonosor. Daniel 4:24 e 25. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha que sentença forte, mas era 7 anos até que o rei reconhecesse quem é poderoso, quem é soberano e quem faz o que quer. É somente o nosso Deus. Mas o nosso Deus, além dele ser soberano, ele é misericordioso. E Daniel, ele fala isso para o rei. Ele fala assim: olha, até que você reconheça que o Altíssimo é soberano, e depois disso você vai retornar. Daniel 4:26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Eu acho lindo a gente entender que o Senhor, ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. O Senhor, ele age a favor daqueles que nele confiam. O Senhor pega o soberbo e o Senhor abate. E Daniel, ele vendo essa interpretação, ele aconselha o rei. Ele fala: rei, para que não aconteça isto que foi decretado a teu respeito, é importante você ouvir o que eu vou dizer. E a gente olha para nós, é importante nós também ouvirmos os conselhos, é importante nós analisarmos se o conselho é conselho vindo de Deus. Provérbios 15:22, Salomão fala assim: onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Nós precisamos ter humildade para ouvir conselhos, nós precisamos estar atentos e estar analisando esses conselhos, porque onde há conselho, os planos são bem-sucedidos. Já em Provérbios 20:18, Salomão fala assim: os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Você já viu aquele velho ditado que 2 cabeças pensam melhor do que uma? Aí nós paramos para pensar. É importante nós sermos sábios, é importante nós termos humildade, é importante nós ouvirmos os conselhos, mas apresentarmos ao Senhor esses conselhos e não nos levarmos por qualquer conselho. É muito importante nós darmos a glória ao Senhor. E o rei, ele ouviu o conselho de Daniel. Mas olha como que Daniel falou. Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. É como se Daniel falasse: você tem um decreto, esse decreto vai trazer muito sofrimento para o Senhor. Ouça os meus conselhos, se arrependa do mal que você fez, ouça os meus conselhos, use de misericórdia para com os pobres, ou seja, para com aqueles que precisam.
Ouça o meu conselho, ó rei, porque assim você vai evitar o sofrimento. Mas sabe o que o rei Nabucodonosor fez? Ele mais uma vez, ele foi soberbo. Ele ouviu o conselho de Daniel, mas ele, com o passar dos dias, acabou ignorando o conselho. As consequências vieram. O que Deus promete que vai fazer, Deus faz. Um ano depois, estava lá o soberano Nabucodonosor. Ele estava passeando, ele estava contemplando as obras que ele havia feito e ele achou que tudo que ele fez foi porque ele era inteligente, porque ele era esperto, porque ele era sábio. Vamos conferir? Daniel 4:30. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ah, quando ele falou, ele se esqueceu do que Deus havia determinado a respeito dele. Ele se esqueceu do conselho que Daniel havia dado e as consequências vieram. Daniel 4:31 e 32. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu, ou seja, quando saiu, uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Naquele mesmo momento, aquele decreto que Deus havia falado aconteceu. Do jeitinho que Deus falou, aconteceu, porque Deus, ele vela pela palavra dele. Daniel 4:33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens, ele comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Tem pessoas que acham que ele virou boi, mas não virou não. Tem pessoas que eu li, que eu ouvi, que fala até que ele virou lobisomem, mas não virou não. Ele continuou no corpo de homem, só que como ele não se tratava, ele não se cuidava, ele ficou preso, lembra do tronco? Ele ficou preso, acorrentado, mas ele ficou ao relento, Por isso que o corpo dele era molhado, com orvalho. Ele não foi uma pessoa que estava na sua sanidade mental. Até a gente brinca, Ele surtou e durou 7 anos. Quando aquele rei soberbo, aquele rei prepotente, aquele rei orgulhoso, ele se lembrou, ele reconheceu que Deus é soberano, algo na vida dele aconteceu. Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ah, ele olha ao céu, ele reconhece que ele é ser humano e que ser humano é passageiro, e ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus havia falado, que Deus era misericordioso. Mesmo ele tendo sido avisado, ele ignorou o conselho de um homem que foi usado por Deus. E Deus, na infinita misericórdia, na sua infinita bondade, quando o rei Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, que é Deus que faz, que é Deus que age, aí novamente ele foi restabelecido ao seu reino. E olha, ele reconheceu, ele se humilhou, ele louvou ao Deus dos deuses, ao nosso Deus Altíssimo. Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar
aos que andam na soberba. O próprio rei Nabucodonosor, como a gente falou, ele foi pastar porque ele não ouviu o conselho, ele não reconheceu que quem ele era, que o que ele tinha foi obra do Todo-Poderoso. Mas quando passou esses 7 anos, ele vivendo como um animal, não era um animal, mas vivia como, aí ele exalta o Deus do céu, aí ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, e aí a gente vê que nós precisamos estar sempre debaixo da potente mão de Deus em humildade, que nós possamos em todos os momentos da nossa vida reconhecermos que o Senhor é soberano, reconhecermos que nós somos obras das suas mãos, que Ele faz o que Ele quer e que nós somos usados por Ele para que o nome dEle seja glorificado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Daniel, um homem de excelência. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.